Sejam todos bem-vindos. Eu gosto muito de falar sobre a proposta do aulão da fisiologia da mancha. A gente, como profissional esteta, como profissionais que trabalham, né, com as expectativas, com os desejos, com as propostas que almejam aí dentro da nossa classe estética, a gente sabe o quanto é difícil driblar, né, as expectativas e entregar os resultados, principalmente para tratamentos de mancha, onde vivemos em um país que é miscigenado, um país onde a gente tem alta exposição solar, onde a gente acha, né, onde a gente tem o hábito de qualidade, de se expor ao sol. Eu estava dando um curso esse final de semana em Florianópolis e o pessoal falou assim: ah, mas a gente gosta, né? A gente gosta de ficar bronzeado. É difícil você ter um controle de uma exposição solar em um país tropical, mas a gente também tem que entender que ou um ou outro, né? Nós temos que escolher. Então, bora lá, vamos começar. Gostaria de apresentar, né, meu currículo para vocês. Eu sou profissional esteta desde 2003, formada em fisioterapia, dermatofuncional, especialista em dermatofuncional. Já tenho mestrado em medicina estética pela SNECA, pela Escola Internacional da Espanha, sou esteticista facial, esteticista corporal, acadêmica em biomedicina, apaixonada por laser e equipamentos de alta tecnologia. Também desenvolvo técnicas e métodos de tratamento, isso para ficar fácil e funcional a duplicação dessas técnicas para os profissionais. Então, em 2019, o protocolo Nefertiti, que é a harmonização facial com emagrecimento de face, foi eleito um dos 10 principais métodos estéticos que foram eleitos aí como ganharam prêmios no EBA, eleitos por profissionais estetas. Também ganhou o prêmio de segunda melhor profissional esteta em 2019, e aí, por aí me incentivou, né, a fazer mais métodos, mais cursos e tudo mais. Hoje, grande parte da minha vida eu me dedico aos cursos, aos desenvolvimento, e gosto muito, eu falo que é minha missão, né, o meu Ikigai. Então, deixo para vocês aqui meu currículo, sou palestrante, speaker de empresas no Brasil, empresas internacionais que também fazem parte aqui no Brasil. E aí, eu já deixo, né, essa pergunta, essa deixa, esse spoiler para a gente avaliar. Por que será, né? Aulão Fisiologia da Mancha. E a pergunta que eu já começo para vocês: por que manchamos? E quando a gente fala por que manchamos e como a gente recebe o nosso cliente com uma alta expectativa, quando eu já deixo aí esse por que manchamos, né? Eu falo que eu atendo na clínica e o paciente chega e ele fala assim: ah, eu não aguento mais meu rosto, eu não aguento mais esse melasma, eu não sei como lidar com isso, eu já tentei de tudo, agora eu vim aqui para tratar com você, para falar com você, e ele já chega um pouco desconfiado, né? Eu falo, parece que quando eu vou fazer uma proposta para ele de tratamento, ele já chega um pouquinho aí desconfiado dentro de todas essas possibilidades e de todo o tratamento que ele já tentou e não deu certo. Então, quando a gente fala por que manchamos e já despertamos esse pensamento dele, a gente também já coloca do nosso entendimento. E o paciente vai ter que mudar os seus hábitos de vida. Se ele não mudar os hábitos de vida, você vai ficar sempre em propostas de tratamento e não resultado, ou tratamento, resultado e rebote. Então, uma das principais coisas que acontecem dentro da nossa cabine estética é: tratei, clareou temporariamente e rebotou de novo. Então, eu faço esse convite para vocês, para me acompanharem no aulão Fisiologia da Mancha,
para a gente entender um pouquinho mais, né? Vamos trocar aqui uma experiência e mudar um pouco a visão e o nosso conceito. Sempre que vamos trabalhar com manchas, com gestão de manchas, com propostas de clareamento, a gente tem que lembrar da fisiologia e da função da pele. A nossa pele, a gente aprende isso no nosso primeiro dia de aula, de curso, né, dentro da estética, da físio, da biomedicina, da medicina, da farmácia. A nossa pele, a fisiologia dela, a função dela é nos proteger. Ela serve como uma barreira do meio extrínseco e do meio intrínseco. Ela faz o controle e a sua função é nos proteger. Todos os seus anexos, todas as suas funções, tudo está relacionado à proteção de vida, à proteção celular, à proteção funcional. E desde um pelo. Por que temos pelo? O pelo é um anexo epidérmico e ele vai servir como proteção, proteção de temperatura, controle de calor e tudo mais. E aí a gente pergunta, por que manchamos? Manchamos porque o nosso corpo starta artimanhas, artifícios para nos proteger. A mancha, grande parte da função dela é proteger as células. Então, tratar com a fisiologia, entender a fisiologia da mancha, é entender a fisiologia da pele. Isso eu falo bastante para os profissionais estetas, porque basicamente a gente trata, a gente entende a pele como um bloco, né? Parece um bloco. E aí a gente vai lá, vai ter opções de tecnologia, opções de tratamento, e a gente precisa pensar quais são as camadas de interesse dessa proposta, desse tratamento, e qual essa resposta que a gente vai ter dentro da pele. Então, a anatomia da pele e todas as suas funções em camadas, por mais que a gente repete nessa visualização, ela é importante. A epiderme, né? A epiderme, a derme, ela não é um bloco, né? Ela tem camadas específicas e dentro dessas camadas, funções. Funções do quê? De proteção, hidratação, controle térmico, controle dentro dos choques térmicos. Então, tudo isso dentro das suas funções. E os nossos anexos? Os pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, unhas, dentro desses anexos, proteção. E uma proteção, inclusive, bem primata, né? E eu falo, nós evoluímos, somos todos high-tech, né? Temos aqui uma conexão em várias partes do Brasil, né? Até dentro dessa sala de aula, várias partes do Brasil, enfim. Mas como que será que a nossa pele evoluiu ao longo desses anos? Será que tivemos grandes transformações? Ou a pele funciona ainda de uma maneira bem primata e bem primitiva, né? Então, anexos de unha. Unha, elas são as nossas garras. Claro que hoje a gente não usa tanto como garra, né? A gente usa até como uma projeção da nossa beleza, da nossa manicure, enfim. Mas, antigamente, no nosso desenvolvimento, na nossa conquista aí mundial, né? Que somos o homem, né? O sapiens, ele é praticamente um dominador aí da Terra. Então, a gente não tem grandes mudanças, né? O pelo, proteção térmica. Então, em determinados desenvolvimentos no mundo, essa diferenciação que a gente chama aí dos fatores intrínsecos e extrínsecos, a gente tem as nossas adaptações de pele. Não tivemos muitas mudanças. Então, por que a gente não pensa, por que a gente não traz esse raciocínio dentro das funções de pele? A mancha, ela serve para nos proteger, para nos defender. E hoje a gente evolui aí
para essa classificação, para essa miscigenação, né? A gente fala quantos tipos de pele nós temos, quantos tipos de coloração, quantas mudanças, né? Formas físicas, características que nós trazemos. Então, a gente que vai trabalhar aí dentro da estética, dentro de uma classificação, dentro de uma configuração de um equipamento, de um laser ou de uma escolha de um peeling, a gente deve pensar nessa característica, nessa função pele. E a gente fala que toda essa miscigenação, ela vem por uma adaptação do ser humano em determinadas regiões no mundo. Então, a gente coloca aí esse mapa do mundo todo e uma classificação de pigmentação de pele. Afinal, todas as pessoas têm a mesma quantidade de células responsáveis pela pigmentação. Nós temos a mesma quantidade de células que pigmentam, mas nós temos indivíduos pigmentados de uma maneira diferente. Então, como isso é possível? Como entender que você tem a mesma quantidade de melanócitos na maioria das pessoas, porém nós temos pessoas mais pigmentadas, pessoas menos pigmentadas. E como que a gente explica essa diferenciação de pigmentação? Através do mapa da evolução da pigmentação do nosso organismo. Então, na nossa adaptação ao meio, né, há milhares e milhares de anos atrás, nós, através da exposição solar, ou então características do ambiente, nós fomos nos diferenciando. Então, imagina um primata, um primitivo, um sapiens, que fez a sua evolução na África, né? Numa savana, numa exposição solar tremenda, então ele acabou fazendo uma evolução do seu desenvolvimento, né? Uma evolução da sua característica de célula com uma capacidade mais acelerada de pigmentar. Então, já em países mais frios, né, esses primitivos, esses sapiens, eles acabaram evoluindo mais para os seus anexos, então eles acabaram ficando com uma pigmentação mais clara, mas desenvolveram bastante espessamento dos seus pelos. Então, dentro da sua característica de pele, a gente acabou evoluindo. E claro, imagina só, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Imagine dois primitivos, dois primatas, vivendo na África, que vai lá sair da caverna, vai caçar no meio da savana com aquela incidência de sol e de calor, e você tem que se adaptar rapidamente ao meio. Então, quem se adaptou foi quem começou a fazer diferenciação de multiplicação e liberação de pigmento, fazendo uma proteção, né? O pigmento ele vai servir como uma proteção e uma adaptação. Conseguiu se procriar e passar os seus herdeiros para frente, e dessa forma teve uma característica de pele com maior incidência de pigmentação naquela região que tem mais incidência de sol. E nas regiões onde a gente tem mais incidência de frio, a adaptação à pele, a pelos, né? Então a gente pensa em um viking barbudo, mais peludo, porque para a região de frio é muito mais importante você ter proteção térmica. Então, até mesmo os nossos adipócitos se diferenciam. Então, eu gosto muito de explicar as nossas diferenças de pigmentação através do mapa da distribuição de cor da pele. Poucos de nós profissionais tivemos acesso ou características que vão diferenciar. Isso vai fazer total diferença agora para você, profissional, que vai aprender a trabalhar com as manchas. Então, olha só, nós temos a mesma característica de célula responsável pela pigmentação, está aqui o nosso melanócito, e aí em pessoas
com descendências africanas, a gente tem aí uma pigmentação quase que completa da pele. No asiático, a gente já tem uma característica de divisão não tão pigmentada. Então, a gente vai classificar, vai aprender a classificar daqui a pouquinho, e um descendente de europeu, um pouco maior de controle dessa pigmentação. E o que isso altera? Ui, deixa eu ver se eu consigo tirar esse... Opa! Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ah, não sei tirar. Eu não sei tirar. Eu não sei tirar os risquinhos. Se alguém aí souber, libera aí o microfone e me ajuda, viu? Ok. Então, vamos lá. O que acontece aí na nossa característica, né? Então, a gente tem... Deixa eu ver aqui. Então, a gente chega aí uma régua, uma tabela que vocês que são profissionais da área da estética, vocês sempre visualizam essa tabela. Fitzpatrick, né? Fototipos. E eu falo sempre assim, eu pergunto para vocês, eu falo, gente, vocês sabem, né? Dentro de uma sala de aula, como se vocês estivessem aqui todos visualizando, você sabe qual é o seu fototipo? Né? Então, quando eu pergunto para você e você fala assim, ai, Pro, eu acho que é 3:4. Não, eu acho que é 2:3. Se a gente tem dificuldade, às vezes, de entender o nosso próprio fototipo e classificá-lo, imagina classificar do nosso cliente, do nosso paciente. Então, a gente vai trazer um raciocínio clínico para vocês, para ficar fácil essa identificação e, a partir dessa identificação, você ter sucesso dentro da sua cabine estética, dentro dos seus protocolos estéticos. Bem, todo mundo já viu essa tabela de Fitzpatrick. E quem foi Fitzpatrick? Thomas Fitzpatrick, ele foi um pesquisador, um desenvolvedor, que quando ele começou a trabalhar com laser, equipamentos de laser e de luz, ele começou a observar que alguns pacientes, algumas pessoas, alguns indivíduos, quando se expunham a uma terapia de luz, algumas tinham respostas exacerbadas e algumas tinham respostas bem diminutivas, bem pequenas comparados àqueles que tinham respostas muito intensas de reação de pele quando se expunha a uma luz. Isso chamou a atenção do pesquisador Thomas Fitzpatrick, e ele disse assim, espera, deve ter algo relacionado ao pigmento da pele com a sua exposição a um laser e a uma luz. Algo acontece. Então, Thomas Fitzpatrick colocou várias pessoas expostas para sua pesquisa, várias pessoas expostas à luz solar durante 15 minutos e começou a observar, a anotar essas diferenças. E aí, por isso que a gente chega a essa classificação aqui que a gente sempre deve perguntar ao nosso paciente, como que a pele dele fica quando exposta ao sol. Então, essa característica de quando a gente pergunta para o nosso cliente, para o nosso paciente, como que a sua pele, como que a pele, como que fica, qual é a sua reação, como ela se bronzeia, qual é o comportamento dela quando exposta ao sol. Então, quando a gente tem um fototipo 1, é uma pele que ela queima com facilidade e nunca bronzeia. É aquele paciente que fala para você, vixe, eu queimo, fico vermelho e nunca me bronzeio. Nada de pegar um solzinho, eu fico o verão inteiro me expondo ao sol e eu não pego cor nenhuma. Já o fototipo branco, né, 2, ele queima com facilidade, fica vermelho, torra no sol, mas ele vai ter um pouquinho de alteração de pigmentação depois de uns 3, 4 dias, e aí ele vai se expor ao sol o verão inteiro para pegar um bronzeadinho leve, e esse bronzeado quase não vai se sustentar, né? Então, a gente classifica como uma pele sensível e traz algumas características, como olhos claros, azul ou verde, cabelo loiro, enfim, mas que também não é uma métrica, né? Também não dá para levar em consideração, já que nós
principalmente nós mulheres, a gente tem o hábito aí de fazer mechinha, de fazer luzes e tudo mais. Já naquela pele que tem um fototipo morena clara, fototipo 3, ela vai falar para você, olha, eu queimo, fico vermelha, e bronzeio assim para o final do dia, vou pegando uma corzinha, final do dia, no dia seguinte, uns 2, 3 dias de sol, eu já começo a ficar aí com uma cor mais uniforme, mais bacana, enfim. E a gente classifica essa pele com uma sensibilidade normal, características de olhos castanhos e cabelos castanhos. Já a morena moderada, ela fala assim: olha, eu quando me exponho ao sol, eu nem fico vermelha, e já bronzeio com uma facilidade. A minha pele já tem aí uma facilidade de pegar coloração. Então, eu nem fico vermelho, nem gero aí um desconforto na pele, eu já me bronzeio rapidinho. E a morena escura é aquela que ela queima, né? Quase não fica ardida, quase não fica vermelha e que ela se bronzeia bastante, né? É aquela, eu falo, né? É sempre aquela nossa amiga que ela vai para a praia, ela nem se preocupa tanto, ela está no guarda-sol e ela já tem uma pigmentação. E a pele negra é uma pele que ela nunca queima e ela mantém-se constantemente pigmentada. Então a gente fala que ela, quando ela se expõe ao sol, ela passa, né? Ela tem uma característica de não ter uma reação de pigmentação, porque a pele dela já está completamente pigmentada e o melanócito está sempre ativo, independente de ter uma exposição solar, esse melanócito ele está constantemente ativo. Então, Thomas Fitzpatrick, ele traz para nós, né, para nós profissionais estetas, uma métrica. Ele pega a maioria das cores, a maioria dos indivíduos e classifica em fototipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E isso para quê? Para que a gente tenha também uma classificação de como que essa pele vai reagir a uma exposição à luz, a uma exposição solar, mas uma exposição a uma luz terapêutica, uma luz pulsada, um laser ND-YAG, uma LED terapia, procedimentos de luz que já estamos habituados a trabalhar dentro da clínica de estética. E a gente tem uma predominância no Brasil, né? Então, nós temos ó, uma predominância, vou voltar, uma predominância no mundo todo, fototipo 1, 2, 3, 4 e 5, e quando a gente chega no Brasil, o que a gente normalmente encontra dentro da maior quantidade de população, sendo um país enorme, com uma grande miscigenação, migração e uma exposição. Eu falo que o brasileiro é um povo feliz, mas ele é um povo feliz mesmo, porque a gente passa parte das nossas horas de lazer com uma exposição solar, ou ao parque, ou à praia, ou ao lago, né? Então, a gente sempre tem essa sensação de confraternização. Então, nós somos um país onde, apesar de nós termos também uma característica de miscigenação, vários tipos de pele, a gente também tem o hábito de se expor bastante ao sol. E a predominância que a gente tem é fototipo 3, 4 e 5. Então, fototipo 3, descendências europeias, fototipo 5, descendência indígena, e fototipo 5 é a mistura entre os europeus, os africanos, os indígenas. Então, a gente tem uma classificação e que chega a ter quase 86% da população brasileira sendo fototipo 3, 4 e 5. E isso, quando a gente pensa na nossa métrica, na nossa régua de Fitzpatrick, são peles que pigmentam quando elas estão expostas à luz solar ou expostas à luz da TV, à luz do computador, à luz do celular, ou até mesmo a uma luz terapêutica. Elas são peles que elas absorvem muito a radiação e elas têm respostas rápidas de defesas, que são o nosso melanócito. E por isso que a gente tem tanta dificuldade quando essas tecnologias chegam para nós, porque elas vêm, muitas das vezes, as tecnologias vêm de outras partes do mundo, como Europa, Ásia,
E a gente tem Europa, Ásia, Estados Unidos, e quando chega no Brasil, eu sempre falo, quando a gente chega no Brasil, tudo mudou. Todas as nossas métricas de artigo científico e de classificação também. E isso por quê? Porque nós temos uma miscigenação e o nosso melanócito é um melanócito ativo. Ele vai apresentar respostas bem rápidas, e por isso que a gente traz dificuldades na nossa avaliação. Além da gente olhar a face, as características do nosso paciente, a gente precisa pesquisar um pouquinho mais. Olha só, a gente vive bronzeada. É fácil? Não é fácil classificar Fitzpatrick, mas eu espero que agora tenha dado uma iluminada aí na sua proposta de avaliação. Então, além de olhar a face, a característica do braço, do colo, você sempre vai pedir para o seu paciente ver uma marquinha. Você vai falar para ele assim: ah, você tem uma marquinha aí de sol para eu dar uma olhada, para eu avaliar, né? Então pode ser a alcinha do sutiã, ou então a lateral da cintura. Então é bem comum você pedir. Então essa paciente aqui, por exemplo, ela aparenta, o que que vocês acham? Um fototipo 4, mas caracteristicamente ela traz aí um fototipo 3. Então, se você for considerar o que você está avaliando com a classificação do seu equipamento, você colocaria aí um fototipo 4, aonde, na verdade, ela é um fototipo 3 bronzeado. E isso é que dá para nós uma grande dificuldade de trabalhar riscos também, possibilidade de gerar intercorrência, e a gente não quer, né? A gente quer deixar todo mundo bem saudável e bonito. Essa é a proposta da estética, uma área da saúde. Então, para nós entendermos a nossa característica de pele, ela sempre vai trazer, né, como uma estratégia de proteção, ela vai trazer a mesma quantidade de células responsáveis pela pigmentação, mas de acordo com a sua característica hereditária. Então, a gente sempre fala, né, quando está na avaliação, eu falo, nossa, eu quase puxo a árvore genealógica aí de todo mundo, todos os herdeiros desse indivíduo, porque ele vai trazer característica na nossa cabine, e você pode, de repente, achar uma sensibilização. Nossa, mas ele era um fototipo 2 e ele teve uma resposta super de pigmentação. Então, essa é a nossa célula responsável por liberar pigmento, por fazer liberação de pigmento, de migração, e esse pigmento vai se depositando na nossa camada mais externa. Aqui tem uma lâmina para vocês, que é muito interessante, né, da camada mais superficial, e como que eles vão, como que o melanócito vai liberando esse pigmento e trazendo a nossa coloração de pele. Então, a melanina, ela é o nosso alvo quando falamos de mancha, né? Quando falamos aí de entender a mancha, ela é derivada, ela é responsável pela melanina, que é a denominação genérica de uma classe de compostos, tá? A melanina, ela tá funcionalmente derivada, e a função dela sempre é derivada da tirosina, e ela vai fazer parte de todas as pigmentações de todas as classes animais, né? Então, desde uma planta, desde um vegetal, desde um animal, desde um ser humano, tudo que está relacionado ao pigmento é uma característica da melanina, ativada pela tirosina. Então, sempre que você tiver um olhar, uma proposta, ou um cosmético que for um bloqueador de pigmento, um despigmentante, ou até mesmo uma ação de um peeling ou de um laser, que falar para você, olha, essa proposta, esse tratamento vai despigmentar, ele está relacionado à alteração da sua melanina, da sua tirosina. Então, você vai falar, esse componente, ele é um alfa-arbutin, esse componente é um melanócito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai bloquear a tirosina e vai fazer esse bloqueio da função dela. Então, por isso que a gente sempre deve estudar a característica e como bloqueá-la, porque assim você domina, né? Você não fica experimentando propostas de tratamento, e sim faz um bom diagnóstico, indica ela como, eu falo, né, como resposta correta. E a gente tem dois tipos de melanina, a eumelanina e a feumelanina.
Então, a melanina aí, para o ser humano, ela se divide aí como um pigmento-chave e ela vai trazer duas características. A eumelanina, ela tem uma característica de cor castanha e protege sempre a nossa pele, principalmente contra a radiação ultravioleta. Ela tem um peso molecular grande. E por que que é importante a gente falar do peso molecular dela? Porque quando a gente vai propor, né, aqui no decorrer da nossa aula, propostas de gerenciamento de tratamento de mancha, ela vai ter uma característica de resposta rápida com algumas estratégias que a gente tem, como, por exemplo, a luz pulsada e o laser Nd:YAG, que são propostas interessantíssimas dentro da cabine de estética. E a feomelanina, ela tem uma coloração que varia do vermelho ao amarelo. Então, pacientes com determinados fototipos têm uma maior quantidade do tipo de melanina, eumelanina, e alguns outros com a feomelanina. E é o que a gente tem de manchas, né? Desconfigurou um pouquinho. Mas os nossos tipos de manchas são melasmas, né? Os melasmas que são máculas que vão acontecer na nossa região facial, em região de maçã, região de testa, ponta de nariz, asa de nariz, queixo, região de buço, também dorso da mão, colo, costas, áreas onde a gente tem realmente uma exposição solar, tá? A gente fala bastante, isso sempre é muito discutido, se o melasma, ele existe outras características de start de melasma. Não. O melasma, ele é um acúmulo do nosso da nossa fotoexposição. As efélides, que são as sardinhas, que a gente acha bonitinho, né? Que agora tem até filtro, né, no Instagram. Filtros de sardinhas, eu acho fofo, muito fofo. Mas o que que são essas sardas, né? Elas acontecem na nossa primeira fase, na nossa primeira idade, ela vai acontecer principalmente aí dos 7 aos 12 anos, e elas estão decorrentes também à nossa exposição solar com a falta de uso de filtro solar. Então, principalmente se você vê uma criança aí com sardinhas, dê uma atenção maior ao uso do filtro solar para que ela proteja essa pigmentação. E depois a gente tem as hipocromias, né? As hipercromias pós-inflamatórias, que são decorrentes a qualquer respostas que a gente tem, corrige aí, hipercromias pós-inflamatórias, que são qualquer alterações que a gente tem decorrente a um processo inflamatório na superfície da pele. Por exemplo, que a gente vê muito na nossa cabine de estética, quem fica cutucando acne, cutucando foliculite de bumbum, cutucando foliculite de barba, ou então de interno de coxa, de virilha, você sempre tem uma resposta de hiperpigmentação, né? Ou quem fez um peeling muito forte e teve aí um processo sensível, uma resposta aumentada, ele também vai ter uma característica de pigmentação. Lentigos solares, que são pigmentações mais escuras, principalmente no nosso envelhecimento, que vai ficando mais forte, ele também vai aparecendo na face, no colo, nas costas, no dorso das mãos, que traz uma característica de pigmentação mais superficial. O melanoderma residual, que é sempre quando a gente vai tendo atritos, exposições solares, ou então alergias que o corpo não identifica que aquela pigmentação ela é derivado de um corpo estranho, né? Então, por exemplo, uma alergia que teve uma migração, o paciente coçou e ficou, ou então excesso de uso de gilete e aquela pigmentação, mesmo que não fotoexposta, ela vai criando essa mácula. Então, é sempre importante a gente identificar a origem e para diagnosticar corretamente. E agora, por que não falar, né, da hiperpigmentação periorbital, as nossas olheiras que vão aí sempre entregar o nosso cansaço. Ou não, né? Também está relacionada aí principalmente à nossa variação hormonal, as mulheres quando vão ficar, estão, né, na tensão pré-menstrual, a gente tem uma liberação
hormonal, tem uma liberação de vasodilatação para auxiliar esse fluxo com a incidência da ocitocina, e a gente acaba trazendo aí essa característica de ficar com as olheiras mais pigmentadas, ou alergia, ou também a nossa formação crâniofacial. E o melasma, né? Voltando aí ao melasma. Será que o melasma ele é um vilão? Será que a gente deve pensar e tratar o melasma como um vilão? Ou ele está na nossa pele, por mais que a gente não goste muito, ele está na nossa pele para nos proteger, para proteger esse excesso de sensibilização, principalmente decorrente aos hábitos de exposição, de fotoexposição. Então, o melasma, ele é um aliado da saúde da nossa pele. Por mais que a gente não goste muito das máculas e das suas formações, ele está lá para liberar uma pigmentação excessiva na superfície da pele, para proteger as células da nossa epiderme, da nossa derme, da nossa camada mais profunda da pele. Então, se a nossa vida começa a partir de uma célula, né? Eu falo, se a nossa vida ela parte da célula, né? Do nosso papai, da nossa mamãe fecundando e formando aí uma célula, o nosso organismo ele funciona em tudo perfeitamente para proteger uma célula. Eu falo que uma célula para o nosso organismo ela é muito importante. Então, quando a gente vê um indivíduo muito manchadinho, cheio de melasma, cheio de pigmentação, cheio de melanoderma residual, cheio de hiperpigmentação, e ele fala, eu não aguento mais, eu não estou feliz, eu não quero mais isso, eu falo assim, chega, vamos fazer as pazes com a sua pele, vamos fazer as pazes com o seu melanócito e vamos entender a função do melanócito para que você já identifique quais são os hábitos de vida desse cliente, quais são os hábitos de vida desse indivíduo que está boicotando o seu tratamento. Então, não adianta você ter o melhor laser do mundo, não adianta você ter o melhor kit de peeling do mundo, não adianta você ter a melhor das suas intenções. Se o seu paciente, se o seu cliente não entende que uma das principais responsabilidades e respostas fisiológicas e funcionais do melanócito é liberar pigmento para proteger. Então, está descontrolado. Não só para o fotoenvelhecimento, a exposição solar, que é decorrência principal, é queixa principal, mas também por outras alterações funcionais. A gente fala, inclusive agora, né? Tantas respostas de pigmentação pós-Covid, porque é uma inflamação. Não é à toa que a gente está aí num protocolo Covid, né? No meio de uma pandemia e agora uma nova cepa. Então, basicamente, o Covid está aí ameaçando a existência do ser humano, né? Então, ele é uma inflamação sim sistêmica, é uma inflamação de grande perfil, então a gente precisa entender bastante. Então, a melanina, ela é uma proteína produzida a partir de uma informação da tirosina, que ele é um aminoácido essencial, circulante no nosso organismo, no nosso sangue, e ele acaba ativando, passando a informação para o melanócito, para que ele libere a melanina de dentro das suas funções dendríticas, né? Então, eu falo que são esses dedos daqui do melanócito. Então, toda vez que a tirosina chega no melanócito, ele vai ativar e vai liberar pigmento para a superfície da pele para exercer a sua função, proteção. Então, esse pigmento apresenta normalmente uma coloração marrom e sua principal função é proteger o DNA contra uma ação nociva
principalmente a radiação emitida pelo sol. Então, uma célula dentro do nosso organismo, ela importa. Então, a gente precisa entender quais são os fatores mais lesivos da nossa pele. Não adianta esconder, é o sol. Por mais que a gente adora um bronze, né? Agora que a gente está final de agosto, tá todo mundo com cor de envelope de escritório, cor de papel de escritório. A gente e tá todo mundo já pensando aí nos seus momentos de sol, de prazer. A gente tem que pensar também numa exposição saudável. E quando a gente fala do filtro solar e da radiação solar, a gente ainda se perde em algumas informações que são essenciais e que são importantes, inclusive, para você falar para o seu paciente, para o seu cliente. Então, a gente tem na fotoexposição, na radiação solar, a gente tem radiação UVA e radiação UVB. E aí eu sempre falo, porque aí a gente choca, né? Quando a gente coloca isso, a gente choca. Olha, a radiação UVA faz o envelhecimento da sua pele. É a radiação que faz você envelhecer. E a radiação UVB é que faz você queimar a pele. Aí ela fala: não, eu não quero nenhum nem o outro. Então você precisa também utilizar um filtro solar inteligente. O que, que a gente fala de filtro solar inteligente? Um filtro solar que bloqueia o UVA e bloqueia o UVB. Não adianta você usar qualquer filtro solar, né? Você pega lá o primeiro que está exposto para você utilizar. Não, ele tem que ser um filtro solar com FPS e PPD. Então, ele deve ter bloqueio UVA e UVB. Um vai bloquear a pigmentação, a queimadura, e o outro vai bloquear o envelhecimento e essa desnaturação, né? Aquela pele curtida de sol. Então, quando eu falo disso, o paciente parece que começa a já ter mais consciência do uso de um filtro solar com qualidade. E aí, vocês acham que no Brasil, né, nessa miscigenação, nessa fotoexposição, nós temos o hábito de usar filtro solar? Somos um dos países mais manchados do mundo. A nossa população tem muita pigmentação. Então, no Brasil, uma estatística que aconteceu, mais de 72% da população não tem o hábito de usar filtro solar. Às vezes eu atendo paciente, ele fala, eu tenho, não sei se é bem o específico que eu preciso usar, mas eu tenho. Tá? Então, ou então quem passa somente uma vez ao dia e não repõe. Então, a gente tem que criar o hábito, principalmente, de usar filtros solares, de proteger. Se usar filtro solar e proteger, eu falo que já é um bom caminho para você bloquear as manchas. E as manchas, elas vão acontecer principalmente pelo sol, mas também outros fatores que a gente chama de fatores extrínsecos, né? Fatores intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos, herança genética, e extrínsecos, escolhas do indivíduo. Se ele vai se expor muito ao sol, se ele vai viver em um ambiente muito poluído, se ele vai ter uma vida com alto índice de estresse, se ele vai ter uma alimentação saudável, funcional, ou se ele vai ter uma alimentação muito industrializada. Tudo isso vai influenciar na sua qualidade de oxigenação de pele e que vai gerar, de certa forma, os radicais livres que vão aumentar a inflamação dessa pele, a resposta inflamatória dessa pele e que vai trazer consequências. Então, além do sol, outras características que eu falo são escolhas suas. Quem escolheu viver num país, né, num ambiente estressante? Quem escolheu não se alimentar direito? Né? São escolhas todas funcionais de alteração da pigmentação da pele. Então, para um tratamento saudável, a gente deve pensar em prevenção. Dá para prevenir? Dá para prevenir mancha? Dá para prevenir melasma? Dá. Um pouco de consciência já melhora bastante. Então, uso de proteção solar diária,
tá? Se você tem aí um filtro solar que não está adequado, ou se você não trabalha junto com uma empresa dermocosméticas que tem qualidade do seu filtro solar, e você deixa esse paciente solto, esse cliente solto para ir na farmácia e comprar, às vezes, o filtro solar mais barato, ou não tão funcional, ou o primeiro que ele vê, aí ele compra o primeiro que ele vê, esse filtro, às vezes, deixa a pele excessivamente oleosa e ele acaba abandonando o tratamento e até a sua indicação. Então, faça uso dos cosméticos, dermocosméticos dentro da sua cabine, dentro da sua clínica, prescreva, seja um prescritor. Ah, um prescritor sempre de uma farmácia de manipulação? Não, de tantas linhas que a gente tem já no mercado de estética. Então, trate suavemente a sua pele. Eu vejo muita gente tentando resolver problemas de mancha com bucha, com esfregaço, com tração. Não, a pele, principalmente da nossa face, do nosso colo, da nossa mão, as nossas costas, elas devem ser tratadas com suavidade. Tudo que você raspar, excitar, queimar, machucar, cutucar, ela vai responder defensivamente. E essa defesa vem com pigmentação. Diminua a oxidação da pele, diminua essas escolhas de radiações extrínsecas, de influências extrínsecas, melhore a sua alimentação, beba bastante água, né? Eu tô parecendo Pedro Bial, use filtro solar. Mas é verdade. Se você começa a equilibrar um pouquinho essa consciência e olhar por que a gente está passando cada vez mais por influências saudáveis da pele, é isso, tá? Então, beba bastante água. A gente ainda tem o hábito de ter pacientes dentro da clínica que falam: ah, eu não gosto de água, eu não gosto do gosto da água. Mas a água não tem gosto, ela serve para nos hidratar. E cuidado com você, que sempre está com sede. Se você está sentindo sede, é porque você já está trabalhando com o nível do radiador baixo, tá? Não. Eu falo, se você começa a sentir muita sede e você começa também a perceber aquela urina bem amarela, bem concentrada, cheia de toxicidades, tá errado. A urina você tem que beber bastante água e ter aquela urina clarinha. Isso significa que você está limpando, lavando constantemente o seu corpo, e isso é extremamente funcional até para a sua pele, né? Pele, intestino, celulite, gordura localizada e por aí vai. A água é saúde, né? Diminua a glicação. A gente está falando muito em glicação. O que é glicação? Glicar a pele é o uso de açúcar branco e carboidratos, né? Então a gente sabe da influência da glicação. Hoje a gente usa muito cosméticos antiglicantes, sucos antiglicantes, cápsulas nutracêuticas de bloqueio dessa glicação. A gente consome bastante açúcar branco, bastante carboidratos que vão glicar, vão perder a qualidade desse colágeno, vai oxidar, vai trazer bastante influência nessa qualidade de pele. A gente fala, né, uma pele glicada, ela é uma pele flácida, ela é uma pele opaca, ela é uma pele com pouca resposta dos nossos processos estéticos. E use cosméticos reparadores. Eu falo que a gente tem basicamente um skincare bem fácil de você seguir, tá? Sabonete facial, não use sabonete corporal. Não use sabonete do corpo, que você lavou o corpo inteiro no rosto. Não é adequado. Primeiro que você vai espalhar bactérias ou até mesmo coliformes fecais, que está aí na região mais de bumbumzinho. Você vai passar ele pelo rosto, pelo corpo e espalhar toda essa ação bacteriana. Não, e o nosso pH é diferente. O pH da nossa pele é diferente do pH do nosso corpo. Então, não tem como você usar o mesmo sabonete com a mesma característica, senão a sua pele da face,
além dessa característica aí bacteriana, você também vai tendo um engrossamento, um espessamento e vai deixando essa pele mais grossa. Então, use um sabonete mais específico para uma área mais específica. Sabonete para o corpo, sabonete de face, pode ser um sabonete neutro e até mesmo uma escolha de um sabonete íntimo também, sempre que respeite o pH da pele, da região da pele, e isso vai melhorar o sistema imunológico da pele, vai deixar essa pele com uma barreira de melhor qualidade, né? Então, isso a gente fala bastante hoje de cosméticos pré-bióticos, enfim, o que é essa biota, né? Essa característica da pele funcional, de bloqueio dos agentes externos e tudo mais. Então, use cosméticos reparadores. Então, sabonete tônico e de dia proteção, filtro solar. Sabonete, tônico e filtro solar. E à noite, pelo menos, né? Sabonete, tônico e um creme reparador. A gente fala cada vez mais aí do sono da beleza. Ah, eu vou tirar o meu sono da beleza. Ou agora mesmo que saiu um artigo super interessante da melatonina. A melatonina rejuvenesce a pele. O que é a melatonina? Ela é produzida no nosso sono, então é importante dormir bem, dormir com qualidade, ter um momento de sono. Então, isso tudo é funcional, tá? Então, cria um ambiente adequado para você dormir e ter uma qualidade de vida, uma qualidade de pele, de reparação também. Os nutricosméticos, a gente está cada vez mais falando deles, né, associado às nossas propostas de tratamentos. Então, são as cápsulas, a gente gosta de falar uns nomes tchan, mas são as nossas cápsulas da beleza. Eles são ativos importantes reparadores, que a gente vai ter uma ação oral, então você toma essas cápsulas, e ela vai ter principalmente ações antioxidantes, ações antiglicantes, ações reparadoras da pele, né? A gente fala, eu vi que saiu numa revista um filtro solar oral. Como assim filtro solar oral? São cápsulas que elas fazem essa interação com a nossa pele de blindagem, de aumento de oleosidade, de proteção, e faz com que você não estarta, não desenvolva tantas manchas tão intensas quando você tem uma exposição solar. Então, isso também deve entrar no seu roteiro. E uma alimentação antioxidante, ela é bem importante. A gente chama de beleza de dentro, de fora para dentro. A beleza, o alimento que você consome, a qualidade do seu alimento, que ele seja cada vez menos industrializado e mais natural. Ela é importante para que você tenha uma pele saudável e que essa sua pele saudável também reflita nas respostas estéticas que a gente tem. Então, ingerir alimentos ricos em nutrientes antioxidantes, né? A gente fala castanha, vegetais, frutas de ação antioxidante, elas são muito importantes, então aumente o consumo de frutas, legumes e vegetais. Eu sempre trago aqui uma amiga minha nutricionista, que ela sempre faz as dietas, mas ela libera o consumo de frutas. Aí eu falo assim, nossa, mas eu tenho tanto, às vezes eu recebo tanta informação de nutricionista que fala, uma fruta por causa da frutose, que é um açúcar, ela falou assim, não, Dani, é bem comum você ter aquele paciente que às vezes senta com uma caixa de bombom e come, né, oito bombons. Agora, pega esse paciente, pega esse cliente e fala para ele, come bananas. Ninguém, né? Quase ninguém vai comer 8 bananas. Então, ela fala, o mais importante, mesmo que você goste daquela sensação do sabor de açúcar, então prefira uma fruta, mesmo que ela tenha aí um açúcar, uma frutose, do que um açúcar industrializado aí rico em glicação, que vai ter uma ação antioxidante. Aumente o consumo de peixes e aves, que são que a gente classifica de proteínas de qualidade, e diminua um pouco o consumo da carne vermelha, porque ela tem uma característica maior de necessitar de proteínas, de enzimas digestivas dessa proteína, e ela acaba influenciando também nessa ação anti-inflamatória.
Evite alimentos refinados e processados, os alimentos industrializados, né? Claro que eles têm sabor, eles têm gosto para que a gente consuma mesmo. A gente fala bastante desse vício, né, do açúcar. Tem gente viciada em açúcar. Então, escolhas, evite esses alimentos e diminua o seu consumo, vai diminuindo gradativamente, vai substituindo, e isso vai trazer um prolongamento não só da sua qualidade de pele, mas a sua qualidade de vida. E água, né? Pelo menos aí de 8 a 10 copos de água por dia, já reparando aqui, beba bastante água, hidrate bastante. E quando você for ao toalete, você perceber que sua urina está bem amarela, está bem escura, opa, vou aumentar minha ingesta de água. Eu tenho muitas queixas, muitos processos, às vezes, que paciente fez um peeling, e esse peeling trouxe algumas desorganizações de pele. Quando a gente vai ver por que aconteceu essa desorganização, muito seca, não teve uma cicatrização boa, não descamou completamente, ou ela tinha uma expectativa alta e não descamou pouco, a gente vai ver o paciente não consome, não faz uso, não toma água, né? Prefere café, prefere uma Coca-Cola, enfim, e aí não consome essa água. E as horas de sono, né? O sono da beleza. Sono da beleza é a hora que a gente dá o nosso slow down, a nossa relaxada, e a gente também tem o nosso sistema de reparação. Então, junto também com a melatonina, que vai fazer uma ação benéfica. E os exercícios físicos são essenciais, principalmente pela liberação dos nossos hormônios, né? Serotonina, dopamina. Então, esses exercícios também são bem funcionais. Claro que os exercícios em um limite, tá? Os exercícios em um limite. Os pacientes que fazem uso de exercícios de alto impacto, triatleta, a gente acaba também acelerando o consumo da nossa qualidade de pele. Aqui eu falo bastante sobre a anatomia do protetor solar. A gente sempre tem essa pergunta, né, dos alunos, mas então, qual é o filtro solar que eu devo recomendar? Qual é o filtro solar que eu tenho de proteção? E aqui eu deixo um cálculo para você, tá? Então, a gente tem o filtro solar químico versus o filtro solar físico. O que é melhor? É um filtro branco ou é um filtro solar com uma ação tonalizante? O filtro solar que é branco, ele vai ter uma ação química, e o filtro solar com tonalizante, ele vai ter uma proteção química mais física. Então, ele tem uma proteção mais dupla. É mais interessante quando você está aí se expondo ao sol ou está em tratamento e deve diminuir a radiação solar, né? Fez um peeling, fez um laser e por aí vai. O PPD, ele é responsável pela proteção dos raios UVA, que são os nossos raios aí de queimadura da pele, e o FPS é o tempo que fica protegida, então você bloqueia principalmente as camadas que vão influenciar na qualidade dessa pele, fazer esse aceleramento do desgaste, isso está relacionado ao seu filtro solar. Então, o FPS2, ele tem uma porcentagem de absorção e de filtro da radiação solar de 50%. O FPS15, tá? E isso porque o filtro solar, ele dura somente 3 horas na nossa pele. Ele vai bloquear 93%. Depois do 15 para o 30, ele vai bloquear aproximadamente 97%. E de FPS 60, ele vai bloquear 99% por 3 horas. Por isso que a gente tem que repor o filtro solar ou então fazer uso desses filtros solares que já estão disponíveis para compra, que são filtros solares de ação prolongada. Algumas empresas, como a Cosmobeauty, a Meso, a Adatina, a Adicus e algumas outras que já estão aí programando o lançamento, eles têm filtros solares de efeito prolongado. Isso para você que às vezes passa o filtro solar de manhã e não tem o hábito de repor. Aí a gente pergunta, né? Por que vamos fazer peelings? Por que você faz peeling? Né? Por que a gente tem um mito de querer fazer peelings que descamam, que renovam a pele, que troca tudo? Eu falo, gente do céu, será que está todo mundo preparado para fazer um peeling desse? Então,
Por que que a gente faz o peeling? Qual é a função do peeling? Eu tenho muito paciente que chega e fala assim, eu fiz um peeling, ficou ótimo a minha pele, depois manchou tudo. Então, o que que é o peeling? O peeling é uma proposta que a gente tem dentro da cabine, dentro da estética, para afinar essa pele, para deixar essa pele mais fina. Fina para quê? Bem, primeiro para fazer uma homogeneização da nossa pigmentação, para melhorar também qualidade, textura, mas principalmente para deixar a nossa capa de proteção, a nossa capa córnea, mais fácil de penetração dos cosméticos. Então, o peeling, ele não trata manchas, tá? A proposta dos peelings não é tratar manchas, mas sim deixar essa pele mais facilitada para que tenha uma interação cosmética, para um cosmético que faça bloqueio de tirosina, bloqueio da pigmentação, interaja e tenha uma absorção melhor. Então, nunca ofereça um peeling somente para renovar a pele e não avise, não condicione o seu cliente, o seu paciente, para que ele não tenha uma proteção mais acentuada. Então, sempre que você fizer um peeling, que você renovou, que você tirou aí uma camada de proteção mais intensa, então você tem que duplicar os seus processos de proteção. Usar mais filtro solar com atenção, evitar secador, evitar forno quente, evitar áreas de muito calor, porque a sua pele está mais sensível e mais desprotegida da sua função inicial, que é proteção. Então, quando a gente fala das manchas, tá? Quando a gente fala das manchas, a gente tem que sempre pensar. Eu gosto muito dessa proposta da professora Joyce, né, da empresa Meso. Quando tratamos de mancha, a gente vai pensar nos 3 P's: paciência, persistência do tratamento e precaução, principalmente gerenciando as expectativas, porque você faz uma recomendação de um cosmético e dali em 3, 4 dias o seu cliente que está usando aqueles cosméticos, ele te liga e fala, professora, doutora, não clareou nada, não melhorou nada, ainda não vi a minha mancha sumir. Então, a mancha ela não vai desaparecer, ela vai ser sempre gerenciada, sempre numa estratégia de você melhorar a qualidade de pele, gerenciar esse excesso de pigmentação, bloquear, fazer entender essas causas que vão estartar as suas pigmentações de pele, para que você consiga trazer qualidade, uniformidade, toda vez que esse paciente se descontrolar, toda vez que esse paciente se expor ao sol sem proteção, toda vez que ele cutucar uma espinha, ele vai ter uma pigmentação excessiva. Toda vez que ele fizer um peeling, ele acelerar essa descamação, que isso acontece muito nos nossos peelings, o paciente vai lá para debaixo do chuveiro, a gente fala, não tome banho quente, tá? Ele vai lá para debaixo do chuveiro e acaba se empolgando e renovando, facilitando aí o nosso peeling, tá? Então, sempre dentro desses 3 P's. Paciência, paciência do profissional, paciência do paciente, que já tem o nome paciente, persistência, insistência. Vai fazer uso de um cosmético? É para usar por 90 dias? Então, vamos usar por 90 dias. E precaução. Precaução ao quê? Aos starts, ao que gerou, ao que fez dar ao que fez, na verdade, acontecer aquela pigmentação. Pigmentou porque você se expôs muito ao sol? Pigmentou depois da gestação? Pigmentou pelo hábito de você cutucar a espinha? Pigmentou decorrente a uma alergia? Então, precaução. Se aconteceu por causa do sol, então vai ter que fazer aí um uso, uma exposição em horas mais inteligentes ou com filtros mais bloqueadores. E o que a gente fala, né? Eu sempre falo, o paciente fala, clareou. Clareou, apagou a minha mancha, eu não tenho mais esse problema, ele nunca me pertenceu. Não, a nossa pele, ela conta uma história, tá? Tanto a parte mais
é fácil da gente explicar isso para os nossos clientes é que aquela cicatriz de acne que aconteceu na nossa juventude, lá atrás, ela ainda permanece no nosso rosto adulto. Então, a pele, ela não apaga, ela tem memória, e isso é importante a gente sempre pensar e explicar para o nosso cliente, principalmente quando a gente fala, eu vou fazer um peeling em você, e vai descamar tudo e vai vir uma pele nova, né? O paciente acha o quê? Que você está trocando a pele dele, acabou aquela história, acabou aquela mancha, acabou aquela cicatriz, e ela agora tá pele de bebê. Então, sempre importante você clareou, manter com os cremes clareadores, manter, fazer uma manutenção, sempre anualmente, faça uma manutenção, crie hábitos de vida, mude, condicione, comece a tratar, faça as pazes com a sua pele. E a gente pensa sempre em peelings químicos e peelings físicos, quais serão as grandes diferenças? O nosso fototipo e quais são os hábitos de vida desse cliente. Se ele é um cliente que ele é colaborativo, se ele é um cliente mais danadinho, que ele não te ajuda. Então, quais as nossas escolhas? Peelings químicos têm uma ação química de renovação de pele, e os peelings físicos de lixamento. E aí a gente apresenta sempre uma proposta de microagulhamento, que eu gosto bastante, dentro da clínica de estética, e às vezes a gente fala microagulhamento, ele pode ser desde um vampire facelifting, aqui, né, um vampire facelifting, que você tem um sangramento excessivo da pele, até um microagulhamento leve para uma ação drug delivery. Sempre lembrando que se você tiver manchas, se você tiver melasmas, você sempre vai ter um start, tá? Trate com bastante cautela a sua pele, trate com bastante delicadeza a sua pele, para que ela não tenha uma resposta tão exacerbada. Então, quanto mais você agredir, mais cutucar, mais raspar, mais pigmentação virá. Porque a pigmentação é um processo de defesa. Quanto mais você maltratar a sua pele, mais ela vai responder. E isso parece controverso quando a gente usa as nossas tecnologias, né? Uma luz intensa pulsada, que a gente traz aí sempre como uma plataforma que nós podemos trabalhar dentro da clínica de estética, e que às vezes a gente tem ela cada vez mais esquecida ou até evitada, porque ela vai trabalhar com um disparo de calor. E se você não preparar essa pele, se você não aprender a tratar, né, através das terapias de luz, com cada influência, com cada fluência, com cada comprimento de onda, você vai acabar desacreditando dessa tecnologia, que ela é incrível. Eu falo que a luz pulsada ela pode ser uma plataforma dentro da nossa clínica que pode ser utilizada pós-limpeza de pele, gerenciamento de manchas, olheiras, vascularização, depilação. Então, é uma possibilidade para você colocar em vários tratamentos dentro da clínica. E é isso que eu falo dentro do protocolo Remove, que é um curso onde a gente tem uma imersão no gerenciamento de pigmentação e também de pigmentação sintética e pigmentação biológica. Então, a gente também consegue gerenciar as tatuagens, as micropigmentações, as camuflagens, as manchas de pele, o melasma, as sardas, as olheiras e por aí vai. Então, sempre que a gente pensa em um gerenciamento de mancha, a gente deve primeiro entender todas as nossas possibilidades e por que elas estão lá, e como que nós, profissionais, vamos driblar esse processo de defesa da pele. E é isso que a proposta do protocolo remove. Aqui a gente fala também de luz pulsada, de LED terapia e do laser ND-YAG, principalmente o nosso laser queridinho
para o peeling de carbono. Por que que agora a gente ouve peeling de carbono em todos os lugares, né? O carbon peel, o Hollywood peel, o lunch peel, ou peeling sem descamação, porque ele é um peeling que ele não agride a pele, ele é um peeling que não promove grandes alterações de descamação, de sensibilização, de coceira. A gente faz tudo dentro da clínica de estética, faz essa renovação dentro da clínica, num procedimento que eu falo, ele é limpo, ele é seguro, ele é fácil, então ele dá um efeito aí glow, um efeito de rejuvenescimento, um efeito de beleza, de tônus, de fechamento de poros, e é o que a gente quer. Se você souber gerenciar, você não precisa fazer peelings tão descamativos e correr riscos. E a gente também fala do protocolo Remove, aprende, né, a como gerenciar, como separar, a como preparar essa pele, como nutrir, como bloquear essa pele para que ela não tenha respostas na exposição ao laser. Então, vai expor ao laser, se você não preparar essa pele, se você não condicionar essa pele, você vai acabar sensibilizando. E a gente fala também das tatuagens, né? Hoje, as tatuagens, elas são hábitos de vida, né? São praticamente aí uma nova cultura, né? A cultura de se tatuar. Então, a gente fala também das possibilidades que a gente tem de removê-las através das mesmas tecnologias que gerenciam as manchas, porque essas tecnologias elas vão ter aí características de interagir com o cromóforo-alvo. Então, o mesmo laser que você faz manchas, né, como o laser ND-YAG, você também trata micropigmentações, você também trata vascularização, porque ele é um laser que ele se excita, ele interage com o pigmento dentro da nossa pele. Hoje a gente fala que a gente tem aí quase 60% das pessoas que fizeram tatuagem se arrependendo, né? Então a gente tem aí um público bem interessante para tratar, né? Além das manchas, que somos um país miscigenado, a gente também pode, um país miscigenado e manchado, a gente também pode trabalhar as propostas de gerenciamento de pigmentação sintética, que é o que acontece com a tatuagem. E 38% da população mundial já tem tatuagem ou micropigmentação. O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking dos países com a população mais tatuada do mundo, segundo o Instituto Alemão Dália. E as mulheres são mais tatuadas do que os homens, vocês sabiam disso? Pois é, as mulheres são mais... A gente vê, né? Parece que a gente sempre está vendo mais os homens, não, as mulheres, estatisticamente, elas são mais tatuadas do que os homens. E a gente tem a história da tatuagem, o homem mais antigo, a tatuagem mais antiga ainda é de uma tribo, Otzi, que ela data de 3.300 antes de Cristo. E a tatuagem, ela faz parte da cultura, né? Tá aqui, olha, a tatuagem mais antiga do mundo, acharam esse sapiens, né? Acharam esse indivíduo mais antigo, 3.300 antes de Cristo, nem era sapiens, né? Aí já era um indivíduo, congelado. E aí descobriram ele na geleira e perceberam que ele já tinha a tatuagem. A gente tem o costume de tatuar o nosso corpo como uma marca, né? E da mesma forma que a gente tem a história da tatuagem, a gente tem a história da despigmentação. Tanto porque em algumas tribos, em algumas regiões, a gente marcava, né, os escravos, ou até mesmo com características específicas de escravos, de cruzadas que tinham aquela cruz enorme no peito. Então, da mesma forma que a gente tatua, a gente também despigmenta. E hoje de uma maneira muito mais funcional, estética e bonita. Então, como que funcionam as tatuagens? A gente também aprende, né, no protocolo Remove, como entender essas tatuagens, como que elas vão parar, qual é a profundidade, qual é o tipo de tinta, por que que alguns pacientes têm alergia, por que outros não têm, porque alguns são fáceis de remover e outros não. E as pigmentações de micropigmentação, ou então de camuflagem. Eu deixei aqui um vídeo para vocês, que é do Remove Studio.
um laser sendo direcionado, né, para esse pigmento. O laser, ele fragmenta esse pigmento em milhões de partículas, partículas já do tamanho possível do nosso organismo metabolizar, sintetizar e eliminar do nosso organismo através do sistema imunológico. Então, muito interessante, né? Eu gosto muito desse vídeo porque ele acaba ficando bem didático. Aplica o laser nessa macromolécula. Lembra que a melanina também era macromolécula que mostrei no comecinho da aula? Da mesma forma, ele fragmenta esse pigmento, ele vai fazer a mesma coisa tanto com a tatuagem quanto também a nossa manchinha. E é bem gostoso remover tatuagem. Aqui com a plataforma Ink. Então, a gente está removendo essa tatuagem na região de nuca, aplicando laser, direcionando. Então, como configurar o laser, quais as propostas de segurança, como remover esse pigmento e deixar essa pele íntegra, deixar essa pele saudável, porque a gente quer remover e não quer gerar uma cicatriz, né? Antes não, a gente tem bastante bibliografia que a gente deixava com hipopigmentação e por aí vai. E eu deixo um convite para vocês do curso do Protocolo Remove, que vai acontecer dia 27 e 28 aqui em São Paulo, né, no nosso espaço da Vila Mariana, que foi inaugurada essa semana, uma sala de aula maravilhosa, bem estruturada, com protocolo Covid, onde nós teremos 2 dias de imersão em todo o nosso gerenciamento de mancha, como lidar, como prescrever, como avaliar, qual tecnologia utilizar dentro da luz pulsada, dentro do laser ND-YAG ou dentro da LED terapia, que já está bem usual na nossa cabine estética, como associar com os dermocosméticos, como avaliar, prescrever, montar um tratamento. Então, fica para vocês essa proposta. Se vocês quiserem saber mais desse curso, que vai acontecer dia 27 e dia 28, ou então do nosso curso online, que vai acontecer no mês de outubro. Online, porque eu sei, até pela plataforma, né, pela proposta também do Covid, às vezes a gente não tem muito tempo de se deslocar, hoje a gente já entrou aí numa área mais virtual, mais online, enfim, então a gente também tem para os alunos que moram distantes em todas as regiões, né, do Brasil e também fora do Brasil, a proposta do Remove online. Então fica aqui para vocês à disposição, mire a sua câmera do celular, fale conosco, conheça mais, receba o e-book e eu agradeço bastante a atenção de vocês, agradeço o convite, a proposta da gente estar aqui falando da fisiologia da mancha, espero ter compartilhado com vocês bastante conhecimento, mudado um pouquinho o nosso perfil de tratamento de pele e agradeço também ao João Miele, da Tecnoderme, que animou esse aulão com vocês e que faz parte do desenvolvimento, do gerenciamento e da venda dos meus cursos. Lembrando também que, além do Remove, eu também tenho curso de estética íntima, através das tecnologias, os cursos do ultrassom micro e macro focado, cursos de radiofrequência, cursos de jato de plasma, sempre com esse olhar, essa minha paixão da tecnologia nas propostas da estética. Então, para vocês eu deixo aqui meu muito obrigada, agradeço a presença de vocês, o tempo e sempre o carinho que eu recebo de vocês também. Muito, muito obrigada. Agora eu vou abrir aqui o chat, tem algumas perguntinhas e eu vou responder. Previsão às 20, sejam bem-vindos. Eu deixei aqui umas respostas, umas perguntinhas. Deixa eu terminar aqui de compartilhar e abrir aqui o nosso chat. Entre em contato com a equipe. Você poderia mandar uma fórmula da beleza? Os nutracêuticos, né? Acho que eu mostrei, né? Alimentação, água, nutracêutico, cosmético, sono da beleza, tá aí a fórmula. O NDIAG pode ser utilizado, a Elaine coloca aqui, o NDIAG pode ser utilizado para hiperpigmentação pós-inflamatória? Sim! Inclusive, ele é uma proposta que a gente trabalha bastante, desde uma acne,
desde uma alteração de pigmentação, mas também nunca ele como porta de entrada, tá? Nunca nenhum laser como porta de entrada. Nunca pega um paciente seu, já deita na maca e aplica. Começa a condicionar, dá qualidade. Ah, pessoal, estamos, olha lá, o João tá falando. Pessoal, estamos disponíveis no grupo. Acho que vocês estão num grupo de WhatsApp. O João vai passar para vocês as informações do nosso curso, tá bom? E também do curso online que vai acontecer em outubro. Estamos à disposição. O NDIAG para hiperpigmentação com ou sem carvão. A gente tem várias propostas de tratamento, tá? A gente fala do Glow Melasma, do BB Glow Laser. Então, além não somente de tratar melasma, mas também de trabalhar qualidade. Obrigada, Deus abençoe grandemente. Muito obrigada, Dani Santos. A Vânia coloca, muito obrigada, obrigada. Sua didática de passar conhecimento é maravilhosa. Você é uma pessoa magnífica. Obrigada, Elisângela. Agradeço todo mundo. Gabriela também, gratidão. E eu agradeço a todos vocês. E a gente continua no grupo tirando as dúvidas de vocês e falando também do protocolo. Um beijo a todos. Obrigada, João.